A Coca-Cola investe bilhões incessantemente em propaganda a cada ano, mas nunca vai procurar comercializar seus produtos diretamente para você. O que eles vendem é uma ideia de felicidade, harmonia e união. Contudo, alguns argumentam que isso é apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção da realidade. Existem diversas acusações graves contra a companhia, alegando que eles são responsáveis por causar doenças e fazer mal para o meio ambiente. Então prepare-se, pois vamos embarcar numa viagem pela fascinante história da Coca-Cola, que atravessa 3 séculos distintos. Vamos analisar como a Coca-Cola realmente se tornou uma das marcas mais reconhecíveis de todos os tempos e a que preço. Porque uma coisa é certa, não se ergue um império vendendo água com açúcar. O começo de tudo. Na década de 1880, houve certa reação contra a medicina tradicional e as pessoas começaram a recorrer a remédios caseiros. Neste contexto, surgiram empresários astutos que perceberam a oportunidade e começaram a produzir poções e misturas, alegando que possuíam uma ampla gama de benefícios à saúde. A realidade é que, na maioria das vezes, essas eram misturas perigosas e ineficazes. Porém, sem regulamentação, esses empresários podiam afirmar qualquer suposto benefício à saúde. A indústria prosperou e um dos medicamentos patenteados populares era o Vim Mariane, uma mistura de vinho com cocaína que supostamente curava praticamente qualquer doença ou mal-estar, desde que consumido com 3 doses diárias. Um entusiasta dessa bebida era um homem chamado John Pemberton, um veterano de guerra gravemente ferido em combate. Os médicos acreditavam que ele iria morrer e lhe administraram morfina para aliviar a dor em suas supostas últimas horas. No entanto, contra todas as expectativas, John sobreviveu, mas acabou desenvolvendo uma forte dependência de morfina. O vício de Pemberton na morfina o levou a se apegar ao Vim Mariane, acreditando que a bebida o ajudava a lidar com sua dependência. Sem dúvida, ele se sentia melhor após o consumo, mas não porque a bebida tinha propriedades medicinais, mas sim porque continha vinho e cocaína. Como químico, Pemberton decidiu criar sua própria versão dessa bebida e, em 1884, lançou a French Wine Coker, basicamente uma réplica do Vim Mariane com alguns ingredientes extras. E sim, essa bebida viria a se tornar a Coca-Cola. Vale a pena ressaltar que Pemberton não era um charlatão buscando ludibriar as pessoas. Ele realmente acreditava na eficácia de seus produtos. No entanto, seu timing não poderia ser pior. 1 ano após o lançamento, a lei seca foi instituída em vários estados, obrigando a remover o vinho da bebida e substituí-lo por água com gás. Isso deixou a bebida muito amarga, portanto, adicionou-se uma grande quantidade de açúcar para equilibrar o sabor. Com o vinho removido, ele pôde continuar a vender a sua bebida, mas precisava de um novo nome. Felizmente, Frank Robinson, o contador de Pemberton, sugeriu um nome intrigante: Coca-Cola. A empresa, mais tarde, alegou que o nome não tinha significado, era apenas uma aliteração agradável. No entanto, isso não é verdade. O nome se refere a um dos principais ingredientes da bebida, o Cola Nut, que continha cafeína, e a folha da coca, que contém cocaína. Apesar das negações da Coca-Cola, está muito bem documentado que a fórmula original continha folha de coca e, consequentemente, cocaína. Só em 1929, eles conseguiram desenvolver um método para remover toda a cocaína ativa das folhas de coca, conforme ficou evidente que a cocaína era prejudicial. A ideia de que a cocaína poderia ser prejudicial não era uma preocupação na década de 1880, permitindo que a Coca-Cola continuasse a ser vendida mesmo após a remoção do vinho. O único desafio era que o produto não emplacou e não haviam muitos compradores. Pemberton ainda estava tentando comercializar a bebida por suas supostas propriedades medicinais. Os primeiros anúncios da Coca-Cola a promoviam como um maravilhoso e inofensivo tônico cerebral, que aliviava dores de cabeça e desconforto estomacal.
No entanto, as vendas continuavam baixas, dado que havia muitos outros medicamentos patenteados prometendo benefícios semelhantes. Portanto, a Coca-Cola não se destacava. Enquanto isso, a saúde de Pemberton se deteriorava. Sua dor aumentava e seu vício se intensificava. Em 1888, John Pemberton veio a falecer. O curioso é que ele nunca soube que sua bebida se tornaria uma das mais famosas no mundo inteiro. O crescimento da Coca-Cola. Pouco antes de falecer, Pemberton vendeu sua empresa por $2.300 a um empresário obstinado chamado Asa Candler. Candler então comprou todas as ações em circulação para ter total controle sobre a empresa. Posteriormente, investigações revelam que Candler pode não ter realmente comprado todas as ações, pois alguns documentos apresentavam assinaturas falsificadas, embora talvez nunca saibamos a verdade completa, pois Candler destruiu os primeiros registros da empresa, provavelmente para encobrir seu rastro. Na década de 1890, Candler estava totalmente no comando da Coca-Cola, mas a bebida não tinha tido grande sucesso até então. Então Candler encheu a cidade com propaganda da marca, com faixas, outdoors e cartazes. Em uma das primeiras jogadas geniais de marketing da Coca-Cola, Candler contactou todas as farmácias locais para obter uma lista de seus principais clientes e ofereceu a eles um cupom gratuito para experimentar a Coca-Cola. A ideia era que, dando a chance das pessoas provarem gratuitamente, elas se tornariam clientes fiéis, especialmente considerando que a bebida continha substâncias viciantes. Logo ficou evidente que anunciar a Coca-Cola como medicamento não era a estratégia certa. Em vez de comercializar apenas para pessoas doentes, eles poderiam vender para todos, apresentando a bebida como um refrigerante delicioso que todos poderiam apreciar. Isso também tinha um benefício adicional de separar a Coca-Cola da indústria de medicamentos patenteados, que logo enfrentaria muitas críticas, em vez que muitas de suas alegações eram infundadas. O marketing em massa da Coca-Cola foi um sucesso retumbante e as vendas começaram a disparar. Candler reinvestiu cada vez mais dinheiro em publicidade, até que pagou estrelas do cinema e atletas para experimentar e divulgar a bebida. Grande parte do sucesso da Coca-Cola veio de sua habilidade em criar uma imagem saudável e positiva na mente das pessoas. Eles até utilizaram a figura do Papai Noel em seus anúncios de Natal, sempre segurando uma Coca-Cola, para associar a bebida à alegria do Natal na mente das crianças. Embora essas estratégias de marketing possam não parecer notáveis hoje, naquela época a Coca-Cola estava inovando. Por exemplo, o uso do sex appeal em publicidade, embora clichê agora, era pouco explorado por empresas tradicionais, mas a Coca-Cola soube usá-lo muito bem com suas Coca-Cola Girls. A empresa até criou um departamento de estatísticas para analisar o tráfego e o movimento dos carrinhos de supermercados para identificar os melhores locais para suas propagandas. E sempre esteve disposta a investir em publicidade, como rádio e televisão, garantindo que seus produtos fossem conhecidos em todo lugar. No começo, a Coca-Cola era vendida principalmente como um refrigerante, o que lhes permitiu economizar muito dinheiro. Eles simplesmente distribuíram o xarope, que posteriormente seria misturado com água gaseificada pelos vendedores, reduzindo os custos de transporte e distribuição. Certa vez, dois advogados, Benjamin e Joseph, propuseram a Asa Candler, fundador da Coca-Cola, a ideia de engarrafar a bebida. Candler acreditava que era uma ideia cara e complexa, mas os advogados se comprometeram em assumir todos os custos e riscos. Dessa forma, Candler concordou e assinou um contrato que lhes concedia plenos direitos de engarrafamento da Coca-Cola por uma taxa simbólica de $1. Candler acreditava que, caso o engarrafamento fosse bem-sucedido, significaria a venda de mais xarope de coca. De fato, a Coca-Cola engarrafada se tornou um enorme sucesso, muito apreciado pelos consumidores. Isso foi ótimo para Candler no início, já que significava que os engarrafadores comprariam seu xarope em grandes quantidades, gerando uma receita significativa para o negócio. No entanto, um grande problema surgiu. Como Candler não acreditava que o engarrafamento funcionaria, não definiu um prazo para o acordo e não mencionou alterações no preço se o custo de produção do xarope aumentasse.
Isso resultou em um contrato perpétuo para fornecer xarope de Coca-Cola pelo mesmo preço baixo, independentemente do aumento no custo de insumos. Isso levou a vários litígios entre a Coca-Cola e seus engarrafadores, e a empresa acabaria pagando milhões de dólares nas próximas décadas para recomprar alguns dos direitos que Candler havia vendido por apenas $1. Apesar disso, no início dos anos 1900, isso não era uma preocupação para Candler, porque as vendas da Coca-Cola estavam em seu pico e crescendo a cada ano. Claro que o sucesso não se devia ao produto em si, já que havia muitas bebidas similares no mercado, e a Coca-Cola era uma imitação de outra bebida. De qualquer maneira, o motivo do rápido crescimento da empresa se deveu ao marketing. Ano após ano, a Coca-Cola investia quantias crescentes de dinheiro em publicidade e, em consequência, as vendas da empresa aumentavam anualmente. No entanto, o maior sucesso da Coca-Cola viria de uma fonte inesperada. Um negócio muito lucrativo. Logo após o início da Segunda Guerra Mundial, foi divulgado que o açúcar seria submetido ao racionamento. Contudo, a Coca-Cola fez uma declaração surpreendente de que deveriam ser isentos desse racionamento, pois o refrigerante era considerado um produto indispensável em tempos de conflito. Surpreendentemente, o governo aceitou essa alegação, em parte devido aos esforços que a Coca-Cola fazia, alegando que o refrigerante manteria os soldados satisfeitos e proporcionaria um estímulo energético para eles. Finalmente, o governo dos Estados Unidos concordou em indicar um executivo da Coca-Cola para o Conselho de Racionamento, que em seguida isentou a empresa do racionamento de açúcar, enquanto todas as outras empresas tiveram que reduzir a quantidade de açúcar que utilizavam durante a guerra. A Coca-Cola não parou por aí. O presidente da empresa prometeu publicamente que garantiria que cada soldado recebesse uma garrafa de Coca-Cola por 5 centavos, independente de onde estivessem. Vendendo a esse preço tão baixo, a Coca-Cola teria prejuízo a cada venda. Porém, essa decisão mostrou-se brilhante. Primeiramente, ela estabeleceu uma forte ligação entre a Coca-Cola e os esforços de guerra na mente do público, especialmente dos soldados, auxiliando a empresa a ganhar um amplo apoio público e simpatia. Para milhões de americanos, a Coca-Cola era um exemplo de patriotismo. A empresa aproveitou a situação para lançar novas campanhas de publicidade em tempos de guerra, mostrando soldados com garrafas de Coca-Cola. Além disso, nos bastidores, a Coca-Cola fechou um acordo com o governo para receber dinheiro que ajudaria na instalação de fábricas de engarrafamento no exterior. Eles argumentaram que isso disseminaria a influência dos Estados Unidos e aumentaria o moral dos soldados. Mas a realidade é que os contribuintes estavam financiando a expansão internacional da Coca-Cola. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, foram estabelecidas 64 fábricas de engarrafamento da Coca-Cola em diversos continentes ao redor do mundo, financiadas majoritariamente por governos. É relevante notar que os técnicos responsáveis pela instalação dessas fábricas eram tão importantes quanto aqueles que mantinham tanques e aviões. A presença da Coca-Cola foi tão disseminada que onde quer que os soldados estivessem, eles poderiam ter acesso a ela e compartilhá-la com as populações locais, auxiliando na expansão da marca para novos territórios. Em agradecimento a essa lembrança do lar em meio ao caos de guerra, os soldados tornaram-se grandes apoiadores da bebida. De fato, as Forças Armadas Americanas funcionaram como uma espécie de equipe de vendas da Coca-Cola, introduzindo a bebida a novas pessoas onde quer que fossem. Enquanto a guerra causava estragos na maior parte das empresas e populações, a Coca-Cola estava se expandindo mais rapidamente do que nunca no mundo. Até a presente data, apenas 2 países no mundo não vendem Coca-Cola: Cuba e Coreia do Norte. E os negócios realizados durante a guerra foram em grande parte responsáveis por essa acelerada expansão global da Coca-Cola. Porém, há um pequeno problema com essa imagem reconfortante da Coca-Cola como uma empresa patriótica que cuidava dos soldados americanos. Durante a guerra, a Coca-Cola também estava fornecendo bebidas à Alemanha nazista. Sim, enquanto nos Estados Unidos a Coca pregava sobre o apoio às tropas,
Na Alemanha, eles estavam ocupados tentando se desassociar de tudo que era americano e frequentemente exibiam o logotipo da Coca-Cola ao lado de suásticas. A Coca-Cola chegou a ser distribuída em comícios da juventude hitlerista e divulgada em folhetos educacionais nazistas. A Coca-Cola estava, de fato, jogando dos dois lados, já que a Alemanha representava um grande mercado para eles. A Coca-Cola estava, de fato, jogando dos dois lados, já que a Alemanha representava um grande mercado para eles. A Alemanha era, sem dúvida, um mercado significativo, mas com o progresso da guerra, surgiram restrições que limitavam o fornecimento de muitos produtos ao país. Para a maioria das empresas multinacionais, isso significa a impossibilidade de continuar vendendo seus produtos para os alemães. No entanto, Max Cave, responsável pela maior operação de engarrafamento de Coca-Cola na Alemanha, teve uma ideia para contornar essas limitações. Ele recorreu a químicos locais para criar uma bebida que lembrasse a Coca-Cola. Ao invés de utilizar o xarope de coca, que não poderia mais ser importado, essa nova bebida foi feita a partir de resíduos de outros alimentos, como fibras de maçã. Essa invenção ficou conhecida como Fanta. Na Alemanha nazista, a Fanta tornou-se um grande sucesso, especialmente porque muitas outras bebidas estavam proibidas devido à guerra. Algumas fontes até insinuaram que Cave utilizou trabalho forçado dos campos de concentração para produzir a bebida. O que se sabe com certeza é que após o término da guerra, os lucros obtidos com a Fanta foram revertidos para a matriz da Coca-Cola. Max foi promovido dentro da Coca-Cola e em 1955 a empresa já estava vendendo Fanta em diversos países do mundo. Naturalmente, assim como outras partes de sua história, a Coca-Cola tentou se distanciar do que realmente aconteceu. Contudo, a verdade é que nunca teriam sido capazes de expandir globalmente com tanta rapidez. O que a Coca-Cola não conta para ninguém? A Coca-Cola pode afirmar que o seu maior mistério é a receita secreta guardada em um cofre fortificado. Mas essa fórmula não é tão enigmática, até mesmo encontrada na Wikipédia. O real triunfo da Coca-Cola não reside na fórmula, pois replicá-la não garante a concorrência com a gigante. Um exemplo de seu poder de influência. Um professor sugeriu alternativas saudáveis para as máquinas de refrigerante em uma escola e foi informado da existência de um contrato exclusivo com a Coca-Cola, garantindo-lhes pagamento anual para decidir quais produtos seriam vendidos. Essa estratégia, presente em várias escolas, visa fidelizar o consumidor desde a infância. A marca Coca-Cola tem uma presença inigualável, evidenciada por sua presença em inúmeros produtos colecionáveis e associações com figuras icônicas, como o Papai Noel. Além disso, em 1982, eles compraram a Columbia Pictures para garantir a presença de seus produtos em filmes, uma estratégia que mais tarde se transformou em parcerias com outras empresas de cinema. No entanto, nos anos 80, a marca enfrentou críticas devido aos estudos que ligavam o consumo de refrigerantes a problemas de saúde, como obesidade e diabetes. Apesar das evidências, a empresa defendeu a inclusão de cafeína em sua bebida como necessária para o sabor, embora estudos mostrem que isso não faz diferença perceptível no paladar. Em resposta às críticas, a Coca-Cola financiou estudos para contrariar as afirmações negativas e investiu em lobby contra regulamentações mais rígidas. Além disso, a empresa continuou a promover sua imagem associando-a ao esporte e patrocinando atletas de renome. A despeito de toda a prudência, houve um momento em que eles tiveram que ceder à evidência científica. Começaram então a diversificar seus produtos, introduzindo, por exemplo, uma água engarrafada denominada Disney. No entanto, quando introduzida no Reino Unido, ficou evidente que sua origem era de uma torneira local. A Coca-Cola tentou justificar que submetia a água a um processo de purificação, mas a situação agravou-se quando inadvertidamente introduziram um composto contaminante, levando à retirada de 500 mil de garrafas do mercado. O desafio da Coca-Cola em lançar uma bebida saudável resultou em alegações de que estavam comercializando água da torneira de má qualidade, mas isso não foi o auge dos seus problemas. Em 99, na Bélgica, houve relatos de crianças adoecendo após consumir Coca-Cola.
culminando em um recall massivo do produto. Casos semelhantes também foram relatados na França. Na Índia, a empresa enfrentou acusações de poluir águas subterrâneas. Embora tenham reconhecido parte do problema, testes independentes ainda revelam contaminações significativas. Relatos indicam que esta contaminação prejudicou tanto a vida selvagem local quanto a agricultura. O Centro para a Ciência e Meio Ambiente em Nova Delhi descobriu pesticidas tanto na Coca quanto na Pepsi, que ao longo do tempo podem ter consequências graves para a saúde. A presença da Coca-Cola também foi sentida em áreas propensas à seca, com a empresa sendo apontada como uma das responsáveis pelo esgotamento dos recursos hídricos. Em particular, no México, durante a presidência de um ex-executivo da Coca-Cola local, houve concessões controversas à empresa. Globalmente, a Coca-Cola é a maior compradora de açúcar. No entanto, com os anos 90, surgiram mais controvérsias. Em um exemplo, no México, uma loja foi coagida a retirar produtos concorrentes. No Brasil, houve tentativas de alterar preços baseados na temperatura. Porém, a maior controvérsia envolveu alegações de envolvimento da Coca-Cola com a morte de sindicalistas na Colômbia e na Guatemala. Embora a verdade completa permaneça incerta, o impacto na imagem da empresa foi significativo. Ao analisar a longa história da Coca-Cola, inevitavelmente encontramos momentos questionáveis. É essencial lembrar, no entanto, que muitas empresas de grande porte têm episódios similares em seus registros. O que surpreende é que uma das maiores controvérsias da empresa foi quando decidiram alterar o sabor da bebida. O grande desastre. A Coca-Cola teve oportunidades de adquirir a Pepsi em várias ocasiões, chegando a receber uma oferta de apenas $50 mil em 1933, mas declinou. Em vez disso, tentou processar a Pepsi por usar cola nos anúncios, acusando-a de imitar seus produtos. No entanto, esse movimento se voltou contra ela, quando a Pepsi alegou que a Coca-Cola estava usando táticas para criar um monopólio. Os tribunais decidiram que cola era genérico e de uso livre. Por anos, ambas as empresas entraram em guerra de preços e publicidade. Em 75, a Pepsi lançou o Desafio Pepsi, onde participantes testavam cegamente Pepsi e Coca-Cola. Os resultados indicaram uma leve preferência pela Pepsi. A Coca-Cola, recebendo a perda gradual de mercado, decidiu criar uma nova fórmula. Testes sugeriram que essa nova fórmula era superior tanto à original quanto à Pepsi. Na comemoração do centenário da Coca-Cola, a empresa decidiu substituir a fórmula original pela nova, gerando grande controvérsia. A decisão foi recebida com indignação, com consumidores e mídia expressando desaprovação. Mesmo que a nova fórmula tivesse um desempenho melhor em testes cegos, a Coca-Cola representava mais do que apenas sabor para seus consumidores. A empresa subestimou o laço emocional que os consumidores tinham com o produto original. Eventualmente, a Coca-Cola reintroduziu a fórmula original como Coca-Cola clássica. Esse retorno foi celebrado e as vendas dispararam. Alguns especulam se tudo isso não foi uma jogada de marketing, mas, na realidade, a nova fórmula foi um erro genuíno de julgamento. A nova fórmula acabou sendo removida do mercado. Apesar dos testes cegos consistentemente posicionarem a nova Coca-Cola acima da Pepsi e da original, os consumidores queriam a Coca-Cola que conheciam e amavam. Isso ressalta o poder da marca e da imagem na percepção do cliente. Até hoje, a Coca-Cola investe pesadamente em publicidade, mantendo sua imagem de momentos felizes e memórias nostálgicas, apesar de várias controvérsias que a empresa enfrentou ao longo dos anos.